Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Bom dia a todos. Estamos aqui mais um domingo para adorar o nome do Senhor Jesus. Quantos estão aqui para adorar o nome do nosso Senhor? Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Você já falou com o seu irmão, a pessoa que está ao seu lado? Já deu a paz do Senhor a ela? Já? Aproveita agora, dê a paz do Senhor para o seu irmão. Fala, meu irmão, glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui. Amém. Você quer sair do seu lugar agora e ter alguém para você dar um abraço? Faça isso. Vamos fazer esse movimento santo. Todos de pé. Sai do seu lugar. Vá até o seu irmão. Fala, meu irmão, que bom estar aqui na presença do Senhor com você, podendo adorar aquele que é digno de honra, de glória e de toda adoração. Aproveite e libera uma palavra de vitória sobre o seu irmão. Fala, olha, acabou o culto. Você está sendo convidado para almoçar lá em casa. Hoje o almoço é por minha conta. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens intitulada de Seguindo o Espírito Santo. Vamos repetir juntos? Diga assim: seguindo o Espírito Santo. Nós precisamos aprender a seguir o Espírito Santo. Vamos começar hoje a navegar pelo oceano da palavra de Deus, buscando compreender quem é o Espírito Santo, o que ele veio fazer na terra, qual é o propósito dele em nossas vidas, para onde ele quer nos levar, quais as vantagens de seguir o Espírito Santo de Deus. Então abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Normalmente a gente termina a reunião dos nossos cultos lendo esse versículo. Esse versículo fala sobre a bênção sacerdotal, mas hoje, nessa palavra, nós vamos iniciar falando sobre essa bênção sacerdotal, esse texto que é muito importante. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou pode dizer eu estou indo, pastor. Eu vou pela fé. 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Meus irmãos, esse versículo nos apresenta um dos textos mais poderosos das Escrituras Sagradas. Porque esse versículo vai nos ensinar acerca das marcas mais intensas dos três membros da Trindade. Você sabe que nós, cristãos, protestantes, cremos que existe uma divindade que é composta por Deus Pai, o Filho Jesus Cristo e seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Esse versículo ele vai revelar as marcas, as expressões mais intensas de cada membro da Trindade, da divindade. E ele começa dizendo o seguinte: o amor de Deus. Diga assim, o amor de Deus. Irmãos, a marca mais intensa, a expressão mais intensa de Deus Pai é o seu amor. E aqui a gente precisa entender algo. Eu tenho amor, você tem amor, mas Deus é amor. É isso que a palavra declara. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo, não importando a atitude das pessoas, não importando se o que elas faziam estava certo ou errado. Deus amou o mundo, sabe por quê? Porque Ele é amor.
Eu e você podemos negar amor para as pessoas, porque nós temos amor. Mas Deus não pode negar amor a ninguém, porque Ele é amor. E é por essa razão que Ele nos ama incondicionalmente. Não importa o que você faça ou deixe de fazer, o amor de Deus estará sempre liberado a você, disponível a você, porque Ele não pode negar a si mesmo, Ele é amor. Essa é a primeira marca que distingue Deus Pai. É a marca mais intensa dele. Deus é amor. E o texto continua dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a marca mais intensa, a expressão mais intensa do Filho, de Jesus Cristo, é a graça. Irmãos, a cruz é graça. Salvação é graça. Certa vez, Jesus teve um encontro com uma mulher que foi pega em adultério. Ele olha para essa mulher e fala assim: nem eu te condeno, agora vá e não peques mais. Sabe o que é isso? É graça. A graça é o favor imerecido, que abre os portais da eternidade para nós, que abre os portais do perdão para nós. A marca que distingue Jesus, a marca mais intensa dele, é a sua graça. É esse presente que recebemos sem merecer. A salvação, irmãos, é pela graça, mediante a fé nele, mediante a obra que foi realizada na cruz do Calvário por ele. A marca mais intensa, a expressão mais intensa do Filho, de Jesus, é a graça. E aqui a gente precisa entender algo: Jesus não é a graça. A graça é o que ele veio revelar. A graça é a expressão mais intensa dele. A graça é um favor imerecido, é um presente que ele nos dá. Mas ele não é a graça, ele revela a graça. A graça do Senhor Jesus Cristo. E o texto continua dizendo: e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. A marca mais intensa, a expressão mais intensa do Espírito Santo é a comunhão. E aqui, irmãos, a gente precisa entender algo. Se a marca mais intensa, a expressão mais intensa do Espírito Santo é a comunhão, isso significa dizer que ele não é uma coisa. Porque você não tem comunhão com coisas. Ele pode vir até nós como vento, mas ele não é o vento. Ele pode vir até nós como fogo, mas ele não é o fogo. Ele pode vir até nós como água e saciar nossa sede, mas ele não é a água. O Espírito Santo é uma pessoa. Porque nós só podemos ter comunhão com uma pessoa, com alguém. O Espírito Santo não é uma coisa para ser usado, é uma pessoa para ser amado. E a marca mais intensa do Espírito Santo é a comunhão. Irmãos, o Espírito Santo foi dado a nós para que possamos ter comunhão com Ele. E eu posso dizer algo: dos membros que compõem a Trindade, Deus Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, o que nós menos conhecemos é o Espírito Santo. Você pode se beneficiar pelo amor de Deus Pai, pela graça do Filho Jesus Cristo, mas nem todos têm comunhão com o Espírito Santo. A palavra do Senhor vai nos ensinar que nós somos santuários do Espírito Santo. Vocês se esqueceram que são santuário do Espírito Santo? Vocês são santuário de Deus. Irmãos, quando Jesus ele foi assunto ao céu, ele chega no céu e ele foi glorificado no céu. E depois que ele foi glorificado, o Espírito Santo foi enviado a nós para habitar dentro de cada um de nós. Nós precisamos aprender a desenvolver essa comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu ouso dizer que é um Deus desconhecido dentro de nós. Porque nós não conhecemos quem é o Espírito Santo.
É pouco falado sobre o Espírito Santo, é pouco ensinado sobre o Espírito Santo, e consequentemente a gente perde muita coisa que é importante para nossas vidas, que é a comunhão com essa pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Agora, ouça o que eu vou te dizer. Dentro dessa perspectiva de que o Espírito Santo é uma pessoa, e eu quero enfatizar isso nesta manhã, a psicologia vai dizer que para alguém ser considerada uma pessoa, ela precisa ter 3 características. Diga assim, 3 características. A primeira característica que a psicologia vai dizer que para que alguém seja considerado uma pessoa, é que ela precisa ter intelecto, vontade e emoções. Diga assim, intelecto, vontade e emoções. É o que a psicologia diz, que são características que alguém tem que ter para ser considerado uma pessoa. Agora, olha que interessante. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 vai dizer assim: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Aqui, irmãos, nós temos a primeira característica do Espírito Santo: ele tem intelecto. Diga assim, o Espírito Santo tem intelecto. Porque o texto está dizendo que o Espírito Santo sonda todas as coisas, e ele sonda porque ele tem intelecto. Sondar é examinar, é procurar conhecer, e só quem tem intelecto pode fazer isso. O Espírito Santo, ele sonda as profundezas de Deus, ele busca examinar as profundezas de Deus, conhecer o âmago, o coração de Deus, para revelar a nós. Ele tem intelecto. Sondar, examinar, buscar conhecer, esquadrinhar, é obra de quem tem intelecto. Aqui está a primeira característica do Espírito Santo, que corrobora com a ideia de que ele é uma pessoa. Ele tem intelecto. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11 vai dizer: mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. O Espírito Santo, ele tem vontade. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando sobre os dons espirituais, e quando ele fala sobre os dons espirituais, ele diz o seguinte: o Espírito Santo distribui os dons para as pessoas de acordo com a vontade dele, de acordo com o que ele quer. Você pode orar, você pode clamar, você pode buscar a Deus, mas é o Espírito Santo, de acordo com a vontade dele, que vai decidir entregar os dons a você. O Espírito Santo, ele tem vontade. E aqui está a segunda característica que o define como uma pessoa: ele tem vontade. Efésios capítulo 4, versículo 30 vai dizer: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Irmãos, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Todas as vezes que você peca, você entristece o Espírito Santo. Todas as vezes que você age fora da direção dele, você entristece o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele tem emoções. Olha que profundo isso. Todas as vezes que você faz algo fora dos princípios da palavra de Deus, você entristece o Espírito Santo de Deus, porque ele é uma pessoa dotada de emoções. Então o Espírito Santo, ele tem intelecto, o Espírito Santo, ele tem vontade, e o Espírito Santo, ele tem emoções. Sabe que nós aprendemos? O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é alguma coisa para você usar nos cultos de domingo, como muitas pessoas fazem. Chegam no culto como se o Espírito Santo fosse uma tomada que você coloca no interruptor, e agora você espera que venha uma unção, um poder, uma glória, que haja cura. O Espírito Santo não é alguma coisa para você usar, é uma pessoa para você aprender a amar.
E essa pessoa habita dentro de nós, porque nós somos santuários de Deus, nós somos santuários do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós não podemos viver sem a consciência da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nós não podemos viver sem essa consciência de que o Espírito Santo habita em nós. Muitas vezes temos mais consciência da presença do nosso cônjuge, da presença dos nossos filhos, do que da presença do Espírito Santo em nós. É por isso que você acorda de manhã, você dá bom dia para sua esposa, você dá bom dia para os seus filhos, você dá bom dia para os seus vizinhos, mas você não dá bom dia para o Espírito Santo. Você não se relaciona com o Espírito Santo. Você não tem comunhão com o Espírito Santo. Você sai de casa muitas vezes e você não pede a direção para o Espírito Santo. E é por isso que muitas vezes nós erramos, falhamos, nos frustramos, terminamos o dia mal, tendo a consciência de que poderíamos ter feito melhor. Sabe por quê? Porque não temos a consciência da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Uma das coisas que nos impede de pecar é a consciência da presença dele habitando dentro de nós. A pessoa que perde essa consciência de que é santuário de Deus, ela não tem temor a Deus. Eu tive uma experiência muito forte com Deus certa vez. Eu e minha esposa, a gente estava tendo um embate, uma discussão logo no início do nosso casamento. E eu comecei a falar algumas coisas para ela que estavam machucando ela. E o Espírito Santo falou algo muito profundo comigo, eu nunca mais esqueci disso. Ele falou assim: Diego, tudo que você está falando para sua esposa, você está falando para mim, porque eu habito nela. Aquilo foi um choque para mim. Foi um choque de realidade espiritual. Porque, sem perceber, eu estava entristecendo o Espírito Santo que estava habitando na minha esposa. Nós precisamos, irmãos, ter consciência da presença do Espírito Santo dentro de nós, da consciência do Espírito Santo dentro das pessoas. Ele é uma pessoa a quem nós precisamos aprender a nos relacionar. Irmãos, antes da gente nascer de novo, estávamos sentenciados a viver pelo que sabemos. Mas agora que nascemos de novo, nós recebemos o privilégio de viver pelo que Deus sabe. E isso é uma dádiva poderosa. Ter comunhão com o Espírito Santo, se relacionar com o Espírito Santo, é decidir viver pelo que Deus sabe e não pelo que você sabe. E o sucesso para Deus não está ligado a você viver pelo que você sabe, mas viver pelo que o próprio Deus sabe e através do Espírito Santo revela ao seu coração. Sucesso para Deus é isso. É viver pelo que Ele sabe, viver pela revelação do caráter dEle, viver pela revelação da presença dEle em nossas vidas. E aí nós temos que tomar uma decisão. Vamos viver pelo que sabemos ou vamos viver pelo que Deus sabe? Irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa que nós precisamos aprender a amar. O maior privilégio de todo cristão é ter a presença do Espírito Santo em seu interior. 1 João capítulo 4, versículo 4 vai dizer: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Diga assim: aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Olha que texto profundo da palavra de Deus. O que o apóstolo João está nos ensinando é o seguinte: que o Espírito Santo que está em nós, que habita em nós, é maior do que o espírito do anticristo que está no mundo. É maior do que o espírito que se opõe à verdade de Deus que está no mundo. Agora, essa verdade traz para nós uma responsabilidade. Qual é? Se aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo, então a nossa vida tem que expressar a grandeza desse Deus poderoso que habita em nós através do seu Espírito.
Irmãos, o nosso casamento tem que expressar a grandeza de Deus. A nossa família tem que expressar a grandeza de Deus. Os nossos filhos, a forma como educamos os nossos filhos tem que expressar a grandeza de Deus. O nosso ministério tem que expressar a grandeza de Deus, porque aquele que habita em nós é maior do que as adversidades que estão do lado de fora. Aquele que habita em nós é maior do que o espírito do anticristo que está nesse mundo tentando nos derrubar. Aquele que habita em nós é maior do que o sistema maligno que o diabo implantou e que tenta nos impedir de viver todo o propósito que Deus tem para nossas vidas. Maior é aquele que está em nós. Irmãos, nós temos essa responsabilidade de ser excelentes. Você tem a responsabilidade de ser excelente em tudo que você faz. Você não pode ser uma pessoa medíocre. O que é isso? Uma pessoa mediana. Você precisa ser excelente, porque maior é o que está em você. Maior é aquele que habita em você do que qualquer adversidade, desafio, conflitos que possam querer te atrapalhar na caminhada. E a pergunta que eu faço é: a sua vida revela a grandeza desse Deus poderoso que habita em você através do Espírito? A sua vida reflete a grandeza desse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra? A minha vida reflete isso? Isso é uma pergunta para nós. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Irmãos, nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E uma vantagem muito prática da gente ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é o que está escrito em João capítulo 16, versículo 7 e versículo 13. Está escrito assim: mas eu lhes digo a verdade, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Versículo 13: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda verdade. O Espírito Santo nos guia, irmãos, em toda a verdade de Deus. O Espírito Santo tem direção para todas as áreas da nossa vida. O Espírito Santo tem direção para que você possa tomar decisões assertivas, para que você possa acertar nas suas tomadas de decisões. Essa é uma vantagem bem prática. E como que o Espírito Santo ele faz isso? Como que ele nos orienta em nossas decisões? Como que ele nos auxilia em nossas decisões? Promovendo em nós a mente de Deus. Ele promove em nossas vidas a mente de Deus. Então, quando você tem comunhão com a palavra de Deus e com o Espírito Santo, a mente de Deus é promovida em sua vida. É revelado a mente de Deus a você. Você passa a pensar como Deus pensa, enxergar como Deus enxerga, ouvir como Deus ouve, sentir como Deus sente e agir como Deus agiria se estivesse no seu lugar. Pastor, mas isso é um desafio. Essa é a revelação da palavra de Deus para nós. Ter a mente de Deus, ter a mente de Cristo. E isso é possível através da comunhão do Espírito Santo. Irmãos, olha que vantagem nós temos de ter a mente de Deus. Isso nos dá uma vantagem enorme sobre o inimigo, sobre as tentações, sobre as circunstâncias. É uma vantagem divina disponível a nós, disponível a todo cristão. Nós precisamos entender algo. Como que Deus nos guia? Romanos capítulo 8, versículo 14 vai dizer: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diga assim: todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso aqui é muito interessante. Ouça o que eu vou te dizer. Você não conquista o direito de ser guiado pelo Espírito Santo quando você lê a Bíblia e ora. Isso aqui é profundo. Não que você não tenha que orar e não tenha que ler a Bíblia, mas você não conquista esse direito quando você
lê a Bíblia e ora. Você conquista o direito de ser guiado pelo Espírito Santo quando você nasce de novo. Quando você se torna filho de Deus. Se você é filho de Deus, se você nasceu de novo, você tem um direito de filiação, um direito de receber essa herança, de ser guiado pelo Espírito Santo, porque todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. É evidente que precisamos orar de forma intensa, ler a palavra de maneira disciplinada, nós precisamos jejuar como uma disciplina espiritual, mas você não conquista o direito de ser guiado pelo Espírito Santo através dessas coisas. É quando você nasce de novo. Irmãos, quando você nasce de novo, esse novo estilo de vida, porque nascer de novo traz consigo um novo estilo de vida. Esse novo estilo de vida só é possível quando você é guiado pelo Espírito Santo. Quando você se torna habitação do Espírito Santo e passa a ser guiado por Ele. Nós precisamos aprender a aceitar a liderança do Espírito Santo em nossas vidas. Nós vivemos um tempo, irmãos, de humanismo, o homem no centro. Eu quero fazer, eu faço, eu quero ir, eu vou. Certa vez, Tiago, escrevendo a sua carta, ele diz o seguinte: vocês dizem, vamos fazer isso e fazer aquilo, vamos para tal lugar, quando na verdade vocês deveriam dizer, se Deus quiser, faremos isso e faremos aquilo. Se Deus quiser, iremos para tal lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos aprender a viver na dependência do Espírito Santo. Nós não estamos em tempo em nos mover sem a direção do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. E para isso, precisamos entender que Ele está à nossa frente. E Ele irá nos guiar. E cabe a nós segui-los. Se seguirmos a direção do Espírito Santo, nós seremos abençoados. Irmãos, quando nós seguimos a direção do Espírito Santo, tudo que você faz no devido tempo irá prosperar. É o que a palavra de Deus nos ensina. Bem-aventurado é aqueles que não andam no conselho dos ímpios, antes meditam na lei do Senhor dia e noite, e tudo que fizer no seu devido tempo prosperará. Esse direito de ser guiados pelo Espírito Santo é um direito que a gente precisa tomar posse. Não vem quando você lê a Bíblia ou ora, por mais que isso seja importante, mas quando você nasce de novo. É algo que está disponível a todo cristão. Irmãos, quando eu olho para a minha vida e eu faço uma reflexão da minha vida espiritual, da minha vida ministerial, eu percebo algo. Todas as vezes que eu tinha a direção do Espírito Santo, para mim foi mais fácil exercer fé. Todas as vezes que eu tinha a direção do Espírito Santo para fazer alguma coisa, era muito mais fácil fluir em fé. Sabe por quê? Porque a direção do Espírito Santo te dá certeza, e a certeza torna mais fácil você exercer fé. Às vezes você não tem fé para fazer algo porque você não tem uma direção clara, específica do Espírito Santo. Vai ser mais difícil você exercer fé. Às vezes você está diante de uma situação que você quer tomar uma decisão. Às vezes você quer mudar de país. Às vezes você quer fazer alguma coisa. E você não está encontrando fé para fluir de dentro de você. Sabe por quê? Porque você ainda não tem uma direção clara do Senhor. Não tem uma direção clara do Espírito Santo. Quando você tem uma direção clara do Espírito Santo, do que Ele quer para a sua vida, isso vai tornar mais fácil você exercer fé. A direção do Espírito Santo torna mais fácil a gente exercer a fé. Por isso que sem fé nós duvidamos. Sem fé nós não temos certeza. Sem fé nós temos dificuldade em caminhar na direção do Espírito Santo. E nós precisamos entender como que a palavra e o Espírito Santo se relacionam. Muitos cristãos têm dúvida acerca disso.
Irmãos, é importante aprender a nos mover pela palavra e no Espírito Santo. A palavra de Deus nos dá a instrução geral, estabelece os princípios de Deus, mas é o Espírito Santo que nos conduzirá nos detalhes da nossa vida. Por exemplo, a palavra de Deus fala sobre casamento. A palavra de Deus revela os princípios acerca do casamento, mas não está escrito na palavra de Deus com quem você vai se casar. Sim ou não? Não está escrito, porque isso é algo que você vai buscar no Espírito Santo, é uma direção que você vai buscar no Espírito Santo. A palavra de Deus fala sobre casamento, estabelece princípios acerca do casamento, mas é o Espírito Santo que vai te direcionar a escolher bem as pessoas com quem você vai se casar. É por isso que tem muitas pessoas que, por mais que foram beneficiados pelo amor do Pai, pela graça do Filho Jesus, por não ter consciência da presença do Espírito Santo em sua vida, por não ter comunhão com o Espírito Santo, não buscam direção para a sua vida nos detalhes e acabam errando. Acabam se equivocando na tomada de decisão. A palavra do Senhor vai dizer, Filipenses capítulo 4, versículo 19, que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Mas Ele não fala em qual lugar você tem que trabalhar. Não está escrito na palavra onde você tem que morar. Não está escrito na palavra de Deus quais cursos você tem que fazer. Na palavra de Deus não tem essas coisas. Quem vai te direcionar, quem vai te guiar é o Espírito Santo de Deus através da comunhão com Ele. Irmãos, não negligencie a comunhão com o Espírito Santo. Essa é a marca mais intensa, é a expressão mais intensa dele. Existe direção liberada para nós. O Espírito Santo é a nossa bússola. O Espírito Santo é quem nos guia. Ele que nos leva pelo bom caminho do Senhor. E Ele é uma pessoa com a qual nós precisamos aprender a nos relacionar todos os dias. Sabe, irmãos, tem algo que o Espírito Santo tem gerado em mim, essa consciência da presença dEle na minha vida. Não sai de casa sem orar. Não sai de casa sem ler a palavra. Não sai de casa sem se relacionar com o Espírito Santo. Porque no Espírito Santo habita o Pai e o Filho. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus em nós. Quem está na terra hoje não é Deus e nem é o Filho. Quem está na terra hoje é o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, nos guiando, nos direcionando. É o Espírito Santo que nos dá a direção. Então a gente precisa aprender a nos relacionar com a palavra e com o Espírito Santo. E importa dizer que o Espírito Santo jamais irá dizer algo contrário aos princípios da palavra de Deus. Existe uma comunhão entre o Espírito Santo e o próprio Deus expresso na sua palavra. Irmãos, eu já vi cada pseudo-revelação em nome do Espírito Santo, que misericórdia. Certa vez um pastor contava para mim, lá em Sergipe, que ele estava em uma vigília e por alguma razão ele estava sem aliança no dedo. E era um circo de oração, não era um círculo, né? Era um circo, literalmente, de oração. E veio daqui a pouco uma irmãzinha rodando e fala: eis que te digo que a sua varoa está para chegar. Logo, logo você vai casar. O irmão falou bem assim: irmão, eu sou casado, tirei a aliança. Ele contou lá porque ele tirou a aliança. O Espírito Santo que estava ali, em tese, operando, não era o Espírito Santo, não era o Espírito de Deus. Aquele Espírito não era o Espírito que vinha da parte do Senhor. A gente precisa ter muito cuidado, irmãos, porque nos dias de hoje tem muito Espírito fluindo nas igrejas, em nossos meios, que não é o Espírito de Deus, não vem de Deus. O Espírito Santo nunca vai dizer algo contrário à palavra. Nunca vai dizer ao contrário da palavra do Senhor. Palavra e o Espírito Santo caminham lado a lado. Eu quero terminar essa mensagem de hoje lendo um texto
importante com os irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Nós não pertencemos a nós, irmãos. Nós somos comprados na cruz do Calvário. Nós pertencemos a Deus. Você pode viver como se você pertencesse a você mesmo. Você pode viver para si mesmo, mas sabe de uma coisa? Nós fomos comprados por alto preço na cruz do Calvário. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. O Espírito de Deus habita em nós e Ele nos chama para a comunhão com Ele. Ele está em nós, Ele habita em nós. O Espírito Santo não está conosco, Ele está em nós. E essa é uma diferença da nova aliança para a velha aliança. Na velha aliança, o Espírito Santo estava com as pessoas, estava com os reis, estava com os sacerdotes, estava com os profetas, com os juízes, com os levitas, estava com as pessoas, mas não estava nas pessoas, não habitava nas pessoas. Hoje, por causa de Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em nós, Ele permanece em nós, Ele habita em nós. A gente precisa ter consciência dessa presença dentro de nós. Sansão, o Espírito de Deus vinha sobre ele, o possuía, dava uma força poderosa a ele, uma força física estrondosa. Ninguém podia vencer Sansão, porque o Espírito do Senhor vinha sobre a vida dele. Mas quando o Espírito saía, ele passava a viver de acordo com a vontade dele. Ele passava a viver na carne. E o fim de Sansão foi muito trágico. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que os profetas do Antigo Testamento almejavam, tinham um desejo de viver nesse tempo que estamos vivendo hoje, de viver o que nós podemos viver hoje. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não vem mais até nós, ele vem e habita em nós. Ele habita em nós. O Espírito Santo, irmãos, é uma pessoa que somos chamados a nos relacionar com Ele, a ter comunhão com Ele. É a marca mais intensa dele, é a comunhão do Espírito Santo. Eu quero te desafiar para que 2025 seja um ano diferente para você. Você vai aprender a ter comunhão com o Espírito Santo. Acorde pela manhã, irmãos. A primeira coisa que você faz, dê bom dia ao Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Me guie nesse dia. Me dê direção nesse dia. Me dê a mente de Deus para que eu possa tomar as decisões corretas. Eu sei que em Ti está toda a plenitude da divindade, da sabedoria, do poder de Deus. O Senhor sonda as profundezas de Deus. Então dai-me a mente de Deus para que a minha vida seja assertiva, para que eu tome decisões corretas. Ore ao Senhor pedindo cada vez mais convicção da presença do Espírito Santo dentro de você. Ore para que isso seja uma realidade na sua vida. Isso vai te impedir de tropeçar, isso vai te impedir de pecar. E se você tropeçar, pecar, a convicção, a consciência da presença do Espírito Santo não vai deixar você permanecer neste lugar de erro e de pecado. Eu iniciei 2025 com essa oração. Senhor, gere em mim convicção, consciência da presença do Senhor dentro de mim. Que tudo que eu venha fazer, quer eu beba, quer eu coma, que seja para te glorificar, que seja para te honrar, que seja para te exaltar. Eu quero expressar a grandeza daquele que é maior, que habita em mim. Em tudo que eu vá fazer, nos meus relacionamentos, eu quero expressar a sua grandeza, Senhor. No meu trabalho, eu quero expressar a sua grandeza, Senhor. Quando eu sou golpeado pelas pessoas, quando eu ouço palavras de crítica, quando me calunia, eu quero expressar a sua grandeza, Senhor. Convém que eu diminua, para que o Senhor cresça. Convém que eu diminua, para que o Senhor cresça. Se coloque de pé em nome de Jesus.